O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, postada na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia da cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Depois dessa grande narração do Evangelho, nós nos deparamos aqui com Jesus, ele que é o sumo sacerdote, aquele que entrou no templo, que rasgou o véu do templo e entrou no céu. Ele que é superior aos anjos, que é superior a Moisés, que é superior à lei, que nós temos visto na carta aos Hebreus. Nós vimos hoje que ele tem o poder até de expulsar os demônios. E até os demônios o consideram como o Filho de Deus. E é essa conclusão que nós, como cristãos, devemos ter.
Jesus é o Filho de Deus. O Pai o enviou para nos salvar. E diante dele, nós devemos dobrar os nossos joelhos. Se até os demônios dobram, imagine nós, né? Que somos filhos do Senhor. Mas mais uma vez, a carta aos Hebreus, ela vem nos esclarecer algo muito importante. Depois, né, o tempo está muito curto hoje, depois eu peço para vocês lerem todo o capítulo 11 da carta aos Hebreus, porque vejam que ela vai, agora o autor vai falando para os cristãos a respeito da fé. A nossa fé, ela está em Jesus. Vejam só, aqui tem até um esclarecimento, né? As pessoas pensam que ter fé significa uma força que sai de dentro de nós. Aí eu quero que não chova, aí eu faço um esforço dentro de mim, dizendo, Senhor, não vai, eu não quero que chova. Ou melhor, quero que chova, porque está calor, né? Então vamos fazer o contrário. Senhor, eu quero que chova, eu fico ali fazendo aquele esforço, eu quero que chova, aí chove, eu digo, nossa, eu tenho fé. Tem gente que pensa que fé é isso. Por isso que ainda tem aqueles que ficam colocando um jugo nas costas do outro, porque o outro não foi curado, e diz assim, tá vendo, você não foi curado porque você não tem fé. A pessoa já está lá embaixo, ainda coloca mais embaixo ainda. Aí a pessoa fica andando por aí dizendo, tá vendo, eu não tenho fé. Não. A fé consiste em acreditar que diante de tantos deuses que o mundo criou, existe o único e verdadeiro que é Jesus Cristo. E eu acredito que Ele é. Não tem outro. Aí a minha vida toda se volta para Ele. Então é por Cristo, com Cristo e em Cristo. Tudo por Ele. Independente de chover ou não. Chover cabe a Deus. Se Ele quiser que chova, vai chover. Eu posso até dizer, Senhor, o Senhor que é o Senhor de todas as coisas, dá para chover? Estão precisando de chuva. Aí não chove, eu digo, tá bom, Ele não quer. Vocês estão entendendo? Aí eu posso chegar e pedir, Senhor, chova. Aí Ele, tá bom, vai chover. Aí chove. Precisa de esforço, de mentalização. Agora tem religiões aí que fala de mentalização. Aí você senta com as pernas cruzadas e fica lá mentalizando a paz, né? Você fica mentalizando a paz. Até você dizer que sentiu paz, pronto. O cristianismo não é uma religião de mentalização, não. É uma religião de experiência com Deus verdadeiro. Jesus Cristo é o Senhor. Aí veja, a carta aos Hebreus, eu fiz essa introdução para nós entendermos hoje a carta aos Hebreus. Ele está falando agora da questão da fé. Aí ele vai narrando as pessoas do Antigo Testamento que foram tendo a experiência com Deus, e Deus foi realizando a obra que Deus tinha na vida daquela pessoa. Depois vocês leiam, por exemplo, ele coloca Abraão, que Deus disse que ia dar uma descendência para ele, e Abraão acreditou. Como eu já falei aqui, né? Ele com 75 anos de idade, Sara com 65, 25 anos passaram-se, e Abraão acreditando que Deus ia dar o filho, quando ele tinha 100 anos, 25 anos depois, e Sara com 90, aí ela engravidou. Ele vai narrando as pessoas que foram obtendo vitórias
porque colocavam a vida e acreditavam que Deus é o maior, que Deus está acima, que abaixo dele não tem ninguém. Vejam só como é que hoje a leitura começa, que já é uma continuação, tanto que nós estamos agora no versículo 32. Ele diz assim: irmãos, quem mais devo dizer? Porque ele foi falando o nome de tanta gente que parece que chega um momento que ele cansa. Aí ele diz assim: irmãos, o que é que eu vou dizer ainda? Aí ele diz assim: olha, não teria tempo de falar mais sobre Gedeão, sobre Baraque, sobre Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, está vendo? Todas essas pessoas do Antigo Testamento que, colocando a fé, crendo que Deus é Deus, o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, é o Deus único, não Mamon, que é o Deus do dinheiro, e outros tantos deuses eram os Deus deles. Não, é o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. Aí ele narra, por exemplo, Josué e Débora, está lá no livro de Juízes, capítulo 4 a 5. Eles derrubaram o reino porque acreditavam em Deus. Eles falam de Daniel. Se lembra da história de Daniel? Daniel que foi colocado na cova dos leões. E os leões não comeram, porque eles acreditavam no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vendo? Ele vai narrando, gente, as vitórias. Por exemplo, Elias que escapou da morte pela espada por Jezabel. Você lembra da história de Jezabel e Acabe, que queriam matar Elias? Porque Elias queria mostrar para Jezabel e para Acabe quem era o Deus verdadeiro. E eles quiseram matá-lo, mas Elias consegue fugir. Vocês estão vendo como isso vai aumentando o nosso desejo de nós sermos de Jesus Cristo? Crer em Jesus Cristo, colocar a vida em Jesus, significa também ter vitórias. Ele vai relembrando também. Vocês se lembram de Ezequias, que ele estava doente e recobrou suas forças depois de uma doença, que está no livro Segundo os Reis, versículo 20. Pronto, aqui está a narração. Está vendo? Pela fé eles venceram, foram colocados na fornalha,